Janela Aberta, com Ana Sousa Dias. Boa tarde, novamente, são 7h17. Aqui está já o meu convidado de hoje, Luís Azevedo Rodrigues, paleontólogo. O Luís Azevedo Rodrigues ganhou o prémio do e-mail mais divertido que recebemos até hoje aqui no Janela Aberta. E não é por isso que ele está aqui. Ele está aqui porque no e-mail que nos enviou ele dava indicações sobre os blogs, sobre o blog que mantém e que se chama Ciência ao Natural. E o blog é lindo, e eu fiquei cheia de vontade de o conhecer. Boa tarde. Boa tarde, Luís Azevedo Rodrigues, paleontólogo. Nasceu em Aveiro. Fez a licenciatura em Biologia e Geologia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. Está há 8 anos no Museu de História Natural como investigador e professor e está na fase terrível da parte final da escrita da tese de doutoramento. Está já com aquele olhar com que ficam as pessoas que escrevem teses de doutoramento. Luís, obrigada por me ter mandado aquele e-mail. Lembra-se como é que começava? Já não me recordo muito bem, mas era qualquer coisa a dar-vos a conhecer alguns dos meus textos que visam divulgar a ciência, e era um bocadinho para que vocês os utilizassem se achassem que eles eram bons o suficiente para isso. E achamos. É assim, sou paleontólogo. Entre parênteses dizia, aposto que é o primeiro que lhe escreve. Era verdade. Sou paleontólogo de dinossauros no Museu Nacional de História Natural. E pronto, é por isso que aqui está. É porque é paleontólogo e vai-me explicar como é que foi parar à paleontologia. Um rapaz de Aveiro que vai estudar geologia, biologia para Trás-os-Montes e depois vai parar à paleontologia. E aos dinossauros? Antes de mais, foram duas as pessoas responsáveis pela minha ida para a paleontologia. Uma delas foi o professor Fernando Monteiro, que foi meu professor em Vila Real, e que, pela sua capacidade de falar da paleontologia e, nomeadamente, de me introduzir aos livros de Stephen Jay Gould, a segunda pessoa que me levou à paleontologia, essas duas pessoas justificaram e levaram-me que eu me interessasse pela vida passada. Eu, desde que era miúdo, sempre tive interesse pela vida animal, comprava livros, chateava os meus pais para me comprarem livros de vida animal. Na universidade, essas duas pessoas, uma de forma direta e outra de forma indireta, levaram-me a que me interessasse pelos fósseis e pelas marcas da vida passada. Quando encontra um fóssil, consegue tocar-lhe? Porque a mim faz-me sempre confusão mexer nas coisas. Acho assim, está ali há milhares de anos e agora eu vou mexer e posso estragar. Por um lado, tenho um grande respeito. Eu tenho um texto que escrevi sobre isso, sobre alguns dos fósseis que encontrei na Patagónia, quando estive em campanha de escavação. Primeiro porque são marcas com muitos e muitos milhões de anos, alguns deles com mais de 150 milhões de anos. Milhões de anos, está a ver? É assim, é mesmo esquisito. É um dos conceitos muito difíceis para o comum dos mortais, qualquer pessoa, inclusivamente os paleontólogos, entenderem, sentirem no seu interior o que é que são milhões de anos. Nós racionalmente entendemos, mas quando eu dava aulas era das coisas mais difíceis de transmitir aos meus alunos. Era explicar-lhes um bocadinho essa imensidão que é o tempo da vida na Terra. Agora vai-me explicar um dos textos que tem no seu blog, no Ciência ao Natural. Tem um texto chamado Os Ossos do Meu Ofício, e mistura chineses, ossos de dinossauros e mesas de ping-pong, e uma fleumática investigadora britânica que me impediu, ao Luís, de estudar os dinossauros porque eram radioativos. E agora? Vai-me explicar isto tudo. Essas duas histórias eu combinei-as, fazem parte de duas etapas do meu processo de recolha de dados, que envolve a minha ida aos museus. Uma delas envolveu uma estadia de 2 meses na China. Eu desloquei-me a vários museus e diz respeito ao estudo de um dinossauro chamado Lufengosaurus, um prosaurópode, com cerca de 200 milhões de anos. E nessa zona, em Lufeng, é uma pequena cidade,
e, consequentemente, o seu museu também é muito pequeno e eu tinha que trabalhar em cima de uma mesa de ping-pong, onde colocava o meu digitalizador 3D, o computador, e onde estudava os dinossauros. O certo é que sempre antes da hora do almoço se aproximavam dois dos preparadores, se acercavam de mim e tentavam ver o que é que eu estava a fazer. E eu, no meu entendimento, se calhar inocente, pensava que eles estavam interessadíssimos na minha nova técnica, na minha nova abordagem, uma vez que eles se limitavam a limpar a ganga é a rocha que envolve os fósseis. De maneira que ficava entusiasmadíssimo, ficava contente, aquele contacto de culturas e de experiências. E falavam uns com os outros? Falavam. Tinham alguma língua comum? Basicamente através de gestos. Eu pedia-lhes para eles se aproximarem, mostrava-lhes o que é que ia digitalizando a 3D no meu computador e estava imbuído desse espírito de contentamento pelo meu trabalho. O certo é que sempre após a primeira ou a segunda refeição eu reparava que os ossos e o meu computador, após o almoço, se encontravam no chão. Ou seja, aqueles preparadores não estavam interessados no meu trabalho, estavam antes interessados em jogar ping-pong durante o almoço. E estava a impedi-los. É verdade que os chineses foram campeões de ping-pong durante muitos anos. Sim. Existe essa tradição. Estava a impedi-los, ficou com vergonha. Fiquei com vergonha perante mim mesmo, perante aquela minha um bocadinho de arrogância, pensar que eles estariam interessados, e no fundo provavelmente estariam um bocadinho interessados. Mas o fascínio que a mesa de ping-pong estava a exercer sobre eles era certamente maior. Não aproveitou para jogar ping-pong com eles? Não. Eram capazes de ser imbatíveis, diga-se de passagem, era uma vergonha. E esta fleumática investigadora britânica que achava que os dinossauros eram radioativos? O certo é que ela achava que os dinossauros, esses ossos, eram mesmo radioativos. Eles procedem de uma jazida na Tanzânia, uma jazida clássica, que é a chamada jazida de Tendaguru, em que foram, nos anos 20 do século passado, foram feitas diversas expedições e foram recolhidos diversos dinossauros. O certo é que as rochas que envolviam esses fósseis, que vão acabar por constituir esses fósseis, continham minerais radioativos. O Museu de História Natural de Londres, onde eu estive, tem, e acho que é uma norma geral na Grã-Bretanha, tem normas de segurança muito rigorosas. Tão rigorosas que por vezes caem no exagero. O certo é que eu estava a estudar esses ossos e essa investigadora, que era responsável pelas coleções, só me deixava estudá-los depois de os ter analisado com um contador Geiger. Eu, depois de ter trabalhado em cerca de 20 museus de história natural, foi a primeira vez que isso aconteceu. A primeira vez que isso aconteceu e pode ter acontecido que tenha trabalhado com outros ossos que eram efetivamente radioativos e não foram medidos. Exatamente. O caso no Museu de História Natural de Berlim, porque são ossos da mesma jazida na Tanzânia e provavelmente terão o mesmo teor de radioatividade. O certo é que os limites de segurança britânicos são muito exagerados. Uhum. Tem outro texto no seu blog que se chama Lâminas, Insetos e Fórmula 1, onde mistura lâminas de barbear, as 6 patas dos insetos e os carros de Fórmula 1 com 6 rodas. E agora, vai-me contar esta também. Porque isto é tudo muito intrigante. Eu estive a ler, mas eu preciso que as pessoas partilhem lá em casa estas histórias. Esse texto surgiu do meu pensamento em termos que mistura muitos conceitos evolutivos e tento olhar para as coisas, a maior parte das vezes, sob um ponto de vista evolutivo. Na maior parte das vezes chateio, inclusivamente, os meus colegas e amigos, mas pus-me a pensar porque é que os insetos teriam 6 patas e porque é que outros animais teriam menos. E daí a me lembrar, a me recordar que houve já uma altura na fase da história da Fórmula 1 em que existiriam 6 rodas e esses carros não se ingraram, digamos assim. Ou seja, tentei jogar um pouco com os conceitos evolutivos de adaptação, de experimentação de novas estruturas morfológicas. No caso dos carros não serão morfológicas, mas serão mais mecânicas. E também me lembrei da questão uma questão existencial. Eu acabei por fazer um bocadinho de pesquisa na internet, que é a questão das lâminas de barbear. Mas por que motivo é que as lâminas de barbear estão sempre a aumentar o seu número? Quer dizer, nós podemos fazer a barba, quer dizer, os homens, podíamos fazer a barba apenas com uma lâmina, mas não. Em termos de marcas bastante conhecidas,
tem havido nos últimos anos um incremento cada vez maior. Desde uma, passaram para 2, para 3, para 4 e sabe-se lá onde vão parar. Chegar às 6. Exatamente. Que no caso seria quase um número cabalístico. Exatamente. E foi um bocadinho isso, tentar jogar e brincar com conceitos evolutivos, que ao mesmo tempo parece-me que interessa às pessoas, e tentar olhar para as coisas e aplicar um bocadinho de conceitos evolutivos. Apenas isso. Porque um cientista pensa sempre com o seu mecanismo de pensar de cientista, mesmo nas coisas mais normais, mais lâminas de barbear e carros de Fórmula 1? Poderia dizer que sim, mas isso não é garantido. Obviamente que eu não posso dissociar a minha forma de pensar, o meu raciocínio, o meu modus operandi mental de todas as coisas que me rodeiam. Obviamente, se me perguntarem que tudo aquilo que faço na vida social, na vida profissional, está sempre regido por uma mentalidade, se é que existe uma mentalidade cientista, talvez seja um bocadinho exagero. Agora, que tento aplicar um bocadinho de racionalidade a tudo que faço, tento. Mesmo quando fala do casamento e de quem cala, rebenta? Essa é uma outra notícia que diz respeito a um conjunto de acontecimentos e de artigos e de investigações que envolvem o comportamento. É bastante fácil fazer textos sobre o comportamento humano. Podemos cair no risco de que as pessoas extrapolem, muitas vezes de forma errada, e muitas vezes até os próprios divulgadores de ciência, as conclusões que alguns investigadores sociais fazem. E daí que, ao mesmo tempo, exerce um grande apelo, as pessoas sentem-se interessadas, mas também é muito difícil entrarmos naquela fronteira ténue de generalizações básicas e fáceis sobre o comportamento humano. Nós estamos quase a ir tratar de saber como é que está o trânsito. Sei que está muito complicado. Eu sei que o Luís tinha pensado ir para o norte e não foi para poder estar aqui a conversar, e tenho que lhe dizer, porque a Autostrada do Norte tem estado terrível. Há vários acidentes e, portanto, atrasou um pouco a sua viagem, mas ficou mais seguro. Garanto-lhe. Não esteja arrependido. Queria só dizer-lhe, o Luís Azevedo Rodrigues neste momento tem 36 anos. Tem projetos, para além daquele problema de ter uma tese de doutoramento para entregar em breve? Tem projetos científicos? Projetos científicos tenho. Neste momento tenho a decorrer 2 projetos científicos que não têm diretamente a ver com os dinossauros. Vão desde osteoporose, atividade física em meninas dos 8 aos 10 anos e conceitos matemáticos. Eu explico. Eu tenho 2 projetos do qual faço parte. Um deles envolve a Faculdade de Motricidade Humana, e que as técnicas que eu aplico me foi solicitado que as aplicasse, não para comparar a forma dos ossos dos dinossauros, mas para comparar radiografias da densitometria óssea. É um projeto em conjunto que envolve o Museu de História Natural na minha pessoa e envolve a Faculdade de Motricidade Humana. O outro projeto envolve a Universidade de Girona, na Catalunha, e visa aplicar técnicas matemáticas de comparação de dados composicionais aos dinossauros. Eu posso contar, não sei se terei... Claro, sim. Em apenas 30 segundos, porque é uma experiência muito interessante em termos pessoais, porque contactar com cientistas de áreas completamente diferentes, nomeadamente os matemáticos, é ao mesmo tempo interessante e diferente. E eu conto uma pequenina história que envolve um matemático alemão que estava em Girona na mesma altura, e fomos os 2 almoçar, e eu estava-lhe a contar aquilo que tentava compreender, a evolução da locomoção, ou seja, como é que os dinossauros andavam. E esse investigador parou-me e disse-me que deduzia fórmulas na esfera. Tão simples como isso. E que um dos seus principais problemas, ao contrário de mim, era encontrar problemas práticos para os quais ele pudesse aplicar as suas fórmulas. Ao contrário de mim, que procuro fórmulas matemáticas para os meus problemas concretos, ele procurava o inverso. O inverso, exatamente. E puderam encontrar uma plataforma de conversa, evidentemente. Exatamente. Embora eu nunca tivesse conhecido uma pessoa que trabalhasse na esfera. Ficou surpreendido. Luís Azevedo Rodrigues, vamos agora saber então como é que está o trânsito, para saber se daqui a pouco já pode ir, e vamos continuar a conversar. Daqui a pouco vamos falar também sobre as suas expedições na Patagónia, está bem? Até já então. Faltam
Faltam 26 minutos para as 8 horas e vamos continuar a conversa com o Luís Azevedo Rodrigues, paleontólogo. Ele está a fazer a sua tese de doutoramento e, portanto, está naquela fase da crise existencial e com os olhos um bocadinho cansados de quem está preocupado com o fim do prazo. É um doutoramento que está a fazer nas universidades Complutense e Autónoma de Madrid. Exatamente. Porquê é que os estudantes, os doutorandos portugueses fazem tantas teses de doutoramento no estrangeiro? No caso concreto da paleontologia de vertebrados, não existe uma escola de formação constituída formalmente em Portugal. Da forma que eu, há 5 anos, o professor Dr. Galopim de Carvalho sugeriu-me que eu fosse frequentar esse curso formal, que é ministrado por intermédio das Universidades Autónoma de Madrid e Complutense. Basicamente é essa a explicação, ou seja, a ausência de uma escola formal de paleontologia de vertebrados. Em termos de doutorados, neste preciso momento, é a minha colega a doutora Wanda Santos e o Otávio Mateus, doutor Otávio Mateus, os 2 únicos paleontólogos de vertebrados em Portugal. Houve aqui há uns anos uma explosão entre aspas, de interesse pelos dinossauros e foi, aliás, provocada pelo próprio professor Galopim de Carvalho, que ali no Museu de História Natural trouxe várias exposições. Não só foi um ano com as máquinas que se mexiam e depois com os esqueletos chineses. Sim, a exposição dos materiais chineses cerca de uns 5 ou 6 anos anterior, não estou certo, à exposição dos dinossauros robôs. Mas ambas as exposições foram levadas a cabo pelo Dr. Galopim de Carvalho e que tiveram um enorme sucesso e atraíram muitas pessoas, milhares de pessoas mesmo, ao Museu Nacional de História Natural. E levaram mais pessoas a estudar paleontologia, a interessar-se pelos dinossauros ao ponto de estudar na universidade? Provavelmente, no meu caso, como já lhe disse, já era mais antigo. Não foram essas as motivações. Uma das vantagens do estudo dos dinossauros e da divulgação de temas paleontológicos é atrair jovens para o mundo da ciência. É um tema muito apelativo que desde os pequenos, desde os filhos dos meus colegas que me olham de uma forma diferente dos restantes amigos, até jovens e mesmo adultos, esse tema dos dinossauros e da vida passada na Terra é um tema muito apelativo. De forma que o Museu de História Natural tem um papel, ou pode ter um papel, utilizando os dinossauros como uma introdução à ciência. E depois há muitas coisas para estudar que vêm a seguir. Há muitas coisas para estudar. Uma das coisas que paleontólogos estrangeiros que não estudam dinossauros, mas que estudam, por exemplo, mamíferos, tartarugas, crocodilos, nos acusam a nós dos dinossauros, os paleontólogos de dinossauros, é que nós normalmente ficamos com a fama toda. E eles dizem, mas há milhares de formas de vida, como tu bem sabes, e isso é verdade, ou seja, são umas estrelas, digamos assim, da vida passada, que ofuscam todo um conjunto de conhecimento que é absolutamente necessário para compreender o passado da história da vida na Terra. Mas é verdade que, pelo facto de terem desaparecido, os dinossauros são mais apelativos, não é? Porque são uma espécie de monstros da nossa infância. Sim, essa componente do terror infantil, com o fascínio infantil também, associa-se à questão do tamanho, à questão do desaparecimento, para contribuir para o grande fascínio dos dinossauros. Uhum. O Luís Azevedo Rodrigues esteve na Patagónia quantas vezes em expedição? Eu já estive na Argentina 3 vezes. Na Patagónia, que é constituída por diversas províncias, já estive por 2 vezes. Uma das vezes, em 2005, estive por 2 meses na província de Neuquén, que é na pré-cordilheira andina, e no ano anterior tinha estado nas províncias de Chubut e Santa Cruz. O que é que faz um paleontólogo numa escavação, numa expedição de paleontologia? Na Patagónia, se eu lhe dissesse que tenta sobreviver, não estaria a exagerar muito, mas fundamentalmente faz trabalho de prospecção, tentar percorrer grandes distâncias, a tentar identificar possíveis restos de dinossauros, ou então, no caso já estiverem sido encontrados esses mesmos restos, procede à sua escavação, preparação e posterior transporte para um museu. Para posterior... Como é que se transportam essas peças? São ossos muito grandes?
São ossos muito grandes, e no grupo que eu estudo, que são os dinossauros saurópodes, eu já estudei, por exemplo, um húmero, que é o osso que vai do ombro ao cotovelo, que tinha 70 centímetros, mas já estive a estudar outro que tinha cerca de 2,30 metros. Ou seja, a ordem de... Encontrou? Esse já foi encontrado precisamente na Sim. província de Tendaguro. Quando se encontra um fóssil, um resto de dinossauro no campo, dependendo do grau de preservação desse mesmo fóssil, efetuam-se diversas técnicas que visam a consolidação, se o material estiver muito desagregado, o seu envolvimento em gás e outros materiais, para constituir assim uma espécie de múmia, chama-se mesmo assim, uma múmia, para um posterior transporte para um museu. E depois pode levar, um desses ossos pode ser levado para um museu qualquer, ou tem a obrigação de o deixar no país onde ele se encontra? No caso concreto das expedições da Patagónia, obviamente que a Argentina tem uma legislação muito rígida, muito apertada. O nosso trabalho, quer meu, quer da doutora Wanda Santos, em 2005, é um trabalho de colaboração, mas de prospecção e de estudo de materiais argentinos. Ao contrário de Portugal, que não tem qualquer tipo de legislação específica para o património paleontológico. Quer dizer que podem ter sido levados? Encontrar um osso de dinossauro num dos seus passeios de fim de semana, pode levá-lo perfeitamente para casa. Ou seja, é uma lacuna ao nível da legislação paleontológica em Portugal. E acha que as pessoas têm feito isso? De certeza que sim. Mesmo assim, há muitos vestígios em Portugal? Portugal, proporcionalmente ao seu tamanho, apresenta rochas de diversas idades. E rochas essas, com essas respectivas idades, têm revelado e têm trazido à luz, digamos assim, vários e importantes vestígios paleontológicos, nomeadamente na zona da Lourinhã, que é uma zona riquíssima, nomeadamente numa faixa que vai mais ou menos de Coimbra até ao sul de Aveiro, e no Algarve. Logo na zona onde o Luís nasceu, exatamente, nessa zona. Vamos falar da Patagónia. Como já me disse que uma das primeiras questões é sobreviver. Porquê? Porque a Patagónia é uma zona muito inóspita. É uma zona belíssima, uma zona da qual me apaixonei. Mas é uma zona extremamente inóspita. É uma zona muito árida. Praticamente a vida animal e vegetal é escassa, porque as condições de vida climatéricas, de condições de umidade, porque toda a umidade circula de oeste para este, e a maior parte da umidade que vem do Pacífico fica nos Andes, de maneira que praticamente não chega nenhuma umidade à Patagónia. Ou seja, quando nós estamos em trabalho de campo, nomeadamente na Patagónia, são as condições mínimas. Ficamos acampados, não temos duche, temos que cozinhar nós próprios, e ao mesmo tempo que são condições duríssimas, são condições que nos aproximam, contam-se histórias à volta da fogueira, fazem-nos relembrar um bocadinho aquilo que eu via nos filmes de cowboys. E acaba por conhecer paleontólogos de todo o mundo? Sim. Tenho conhecido, felizmente, e tido excelentes oportunidades, não só a nível científico, mas também a nível pessoal, paleontólogos americanos, um dos quais é meu orientador, paleontólogos argentinos, com os quais eu tenho um excelente relacionamento, porque acho particularmente que os argentinos e os portugueses têm muito a ver, um caráter ao mesmo tempo alegre sul-americano, mas e ao mesmo tempo também uma certa nostalgia portuguesa, italiana. Mas para além desses paleontólogos também tenho conhecido alemães, ingleses, chineses, inclusivamente. Chineses na China? Para além daqueles que queriam jogar ping-pong na sua mesa, na mesa onde estava a fazer a investigação quando lá esteve? Para além desses. Imagino o que é essa sensação, ou melhor, não imagino, o que é estar num sítio inóspito, a acampar, à procura e de repente encontrar qualquer coisa. Como é que isso é? É uma sensação, como lhe disse há pouco, de muita alegria, mas ao mesmo tempo de muito respeito. Acredito que os paleontólogos séniores provavelmente já não olhem para aquilo que encontram da mesma forma que eu olhava aqui há 3 ou 4 anos. Da primeira vez que encontrei um resto osteológico, que é um osso, na Patagónia,
quis chamar logo os meus colegas. Ficou eufórico. Fiquei um bocadinho eufórico, eu diria mesmo muito eufórico, porque praticamente eu tinha toda a experiência, já tinha trabalhado em várias áreas, em Espanha, em Portugal também, mas ali parecia que era qualquer coisa que não me estava destinada a mim, parecia que era qualquer coisa que me era estranho e ao mesmo tempo tinha sido eu que o tinha descoberto. E depois chamou os seus colegas todos? Chamei os meus colegas e procedemos E eles acharam uma banalidade ou eles associaram-se a essa euforia? Alguns deles, nomeadamente técnicos, que já têm muitos e muitos dias de campo, alguns deles até me olhavam assim com uma certa incredulidade, porque... Chamado novato, a sorte do novato. A sorte do novato, e ao mesmo tempo que eu era um investigador, eles eram técnicos, mas olhavam para mim, então... Este é o cientista e está aqui a olhar para este osso que nós encontramos quase todos os dias, porque isso sim, a Patagónia, devido às suas condições, tem as condições geológicas, dizia eu, apresenta uma riqueza fenomenal, uma riqueza incrível ao nível das potencialidades paleontológicas. Porque é que há regiões como a Patagónia que têm mais hipóteses, ou que tiveram mais vida, ou as coisas estão mais preservadas? Diz respeito ao segundo fator, que diz respeito às condições de preservação. Ou seja, os fósseis são encontrados em rochas, eles ficaram preservados em rochas. E têm que ter uma idade certa, digamos assim. No caso dos dinossauros, dizem respeito ao Mesozoico, que inclui o Triássico, o Jurássico e o Cretácico. Desculpa. Jurássico foi aquela palavra que ficou em toda... Ficou. E na Patagónia, essas rochas com essa idade estão à superfície, estão a aflorar. Ou seja, não significa necessariamente que o hemisfério sul seja mais rico, ou naquela altura, durante o Mesozoico, tivesse sido mais rico, diz respeito às nossas condições atuais. Ou seja, tem uma grande área com os afloramentos à superfície. Imagino, por exemplo, o que se passa, enfim, a Europa. No território da Europa, já falou um pouco de Portugal e da Espanha, mas no território da Europa havia muitos dinossauros e diferentes dinossauros. Havia muitos dinossauros e Portugal apresenta, por exemplo, um dos exemplos é o caso do Allosaurus. O Allosaurus era um dinossauro carnívoro de grande tamanho e que até há uns anos só tinha sido encontrado na América. Há uns anos atrás foram encontrados vestígios desse mesmo Allosaurus em Portugal. Para além das evidências, ou para além da importância desse facto, é que termos encontrado de um lado e do outro do Atlântico dá-nos informações de paleogeografia. Porquê? Porque esse dinossauro poderia ter circulado de um lado para o outro. Quando estavam juntos os dois continentes. Exatamente. As viagens nessa altura para os Estados Unidos deveriam ser certamente muito mais baratas. Não se gastava gasolina, né? Praticamente. Nada, não havia combustível necessário. Era só combustível natural, digamos. Exatamente. O suor do próprio é que... O Luís Azevedo Rodrigues, que vive no meio nesse mundo que está povoado de dinossauros, sonha com isso, por exemplo? Não. Não? Não sonho. É muito racional a sua relação com os dinossauros? Até certo ponto sou um bocadinho racional. Acredito que nos próximos 2 meses irei certamente sonhar com uma entidade física chamada Tese. Mas não concretamente com os dinossauros propriamente ditos. Se me perguntasse se quando eu chego a uma nova coleção, a um museu de história natural, se não fico entusiasmado, claro que fico. Fico extremamente entusiasmado, mas muno-me de umas determinadas estratégias para, primeiro, otimizar o tempo, segundo, escolher os melhores exemplares que tenho que digitalizar, e é basicamente isso. Mas tenho emoção em estudar. Tem? Obviamente que tenho muita. Não é só uma coisa racional. Quais são os museus de história natural que aconselharia as pessoas a visitar? Se as pessoas tivessem possibilidade de ir viajar, ou as pessoas que vão viajar, para quais é que os encaminharia? O primeiro uma vez que conhece quantos? Conheço cerca de 20 museus. Já trabalhei em cerca de 20 museus de história natural. Aconselharia em primeiro lugar aquilo que foi uma escola para mim, que foi o Museu de História Natural do American Museum, em Nova York, que para além de ser uma excelente instituição, ser a instituição do mundo que apresenta maior registro e coleções a nível paleontológico, apresenta também exposições de grande nível. Foi aí que eu aprendi tudo, ou grande parte do que sei a nível de paleontologia, quando lá estive a trabalhar.
Em Portugal, aconselharia, obviamente, uma visita ao Museu Nacional de História Natural. Onde o podem encontrar assim, que não é dinossauro nenhum. Provavelmente ao fundo de umas escadas a fumar, uma vez que agora já não me deixam fumar no interior. Aconselharia a visita ao Museu Nacional de História Natural, que está a comemorar 150 anos, e já agora visitavam também o Jardim Botânico. Mas ao nível da Europa, outra das instituições que também já trabalhei, onde tive excelentes contactos, o Museu Nacional de História Natural de Londres, entre muitos outros. E se tiverem a oportunidade, visitem os museus de História Natural na Argentina, que existem cerca de 40, ao contrário desde os mais pequeninos até aos maiores, devido à sua grande riqueza, mas também devido ao seu enorme amor, preservação de um património paleontológico. Eu lembro-me de na Expo 98, o pavilhão da Argentina, ter muita coisa sobre paleontologia. Teve um colega meu cá, o Rodolfo Cório, que trouxe os seus excelentes materiais. Foi com ele, precisamente, com que eu estive a escavar. Este mundo é pequeno, apesar de não parecer. Milhões de anos é o que um passado até onde o Luís Azevedo Rodrigues vai. É paleontólogo, nascido em Aveiro, estudou na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, estudou Biologia e Geologia, está na fase mais dolorosa da tese de doutoramento e é um homem dos dinossauros. Ele escreveu-me a dizer: sou paleontólogo e sou capaz de ser o primeiro que lhe escreve. Agora, se aparecer mais algum paleontólogo a escrever, já será o segundo. Não tem a mesma graça. Obrigada, Luís Azevedo Rodrigues, e muitos parabéns pelo seu trabalho. Ele é autor de um blog que eu recomendo vivamente, é o blog Ciência ao Natural.